Legal! Estamos chegando, Portal Leão Verde, nossa querida Rádio Viva. Bom, professor Regis Carvalho, o Internacional vai com a equipe reserva, treinou hoje pela manhã, vai pegar o Veranópolis. É um difícil compromisso que o VEC está escapando de um rebaixamento que pode chegar no G8. É verdade, mas o pior é o Diego Aguirre, hein? Olha, a imprensa toda... Bombardeando ele? Está bombardeando. Olha, antes de vir para cá fazer essa matéria contigo, fazer esse programa, estava escutando as rádios da capital e vendo televisão, todos, não vi um dizer que pode até o final dessa semana, até antes do jogo, estar fora. E não passar da segunda-feira. É complicado, então. E que é o fogo amigo, diz que são diretores de dentro do clube que não querem mais. Mas eu vi um repórter falando, e esse a gente tem que dar credibilidade porque o repórter convive o dia a dia do grupo, dizendo que os jogadores dizem que o trabalho do Diego Aguirre, só estou falando que o repórter diz que os jogadores falaram para ele, eles têm um contato, que o trabalho de campo dele é melhor que até mesmo do Abel, é um trabalho moderno. Claro que ele teve alguma dificuldade no início porque ele não estava acostumado, por exemplo, eu não sabia disso, que lá no Uruguai ele não tinha vídeos, né? Ele não tinha a parte a logística dele. De logística dele, de mostragem para os jogadores, a parte de vídeo, de tapes, essa coisa toda. E aqui ele tem, então ele teve que se adaptar a isso aí, porque ele não tinha pessoas que sabiam trabalhar com isso, mas logicamente, rapidamente conseguiu já fazer. Mas dizem que o trabalho dele é muito bom. Então, aqueles que convivem o dia a dia, e inclusive os jogadores querem que ele permaneça. Quer dizer, o trabalho dele está sendo bom com os jogadores, não está surtindo efeito dentro do campo, mas eu acho também que a direção não está dando a confiança que o treinador precisa. O Vitória é contra, e a pressão é contra. A verdade é essa, eu acho que se a pressão da direção, da parte interna, externa do clube, até mesmo a interna, pressiona o presidente, como não é convicção e nunca foi convicção do presidente, o Diego Aguirre, porque ele não queria o Diego Aguirre, ele falava que não queria ninguém de fora, eu acho que está difícil, está complicado a vida dele. Embora está praticamente vencendo, se tivesse o jogo que está atrasado contra o Ipiranga e vencesse, ficaria de líder no Campeonato Gaúcho e líder também na Libertadores. Se vencer o time do Chile? Pois é, porque na verdade está a mesma pontuação. Está líder. Está líder junto com e uma vitória sobre o time do Chile passa. Se o Emelec perder por não deve passar no The Strong, né? Então, tu vê como é que é o futebol. Às vezes tu vê a imprensa falando o que interessa é o resultado, só que não é bem assim. Interessa o que eles querem. Sim. E aí está se vendo que tem alguma coisa por trás. Ali perto do Beira-Rio, num condomínio, está fervendo um telefone vermelho, será? Tem um que tem dois telefones, um azul e um vermelho. Mas o vermelho o vermelho está fervendo. E a gente sabe que existe também a pressão de alguns empresários, porque querem o Mano e o Abel de volta. Mano e o Abel. O Roth, não? O Roth é ele que eu acho que liga. Ele liga. A pressão acho que é dele. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, estamos aí, qualquer coisa precisar, estamos às ordens. Bom, e o Grêmio, Brian Rodrigues está de volta, surpreendentemente se recuperou do ombro, da luxação no ombro. O Brian é um caso à parte, né? Isso aí tudo a gente sabia que devia ser algum miguezinho, né? Porque tava com tipo, não pode, estava de uma hora para outra, surpreendentemente resolveu a situação. Então mostra também que existe um jogo disso aí. O Grêmio que tem algumas coisas diferentes e hoje, não chegou a falar, mas vou entrar no assunto. Hoje eu vi a declaração do Rui Costa, achei uma coisa assim nojenta porque ele defendendo o Filipão, que o Filipão luta pelas causas do Grêmio, porque o Filipão não foi condenado, não teve julgamento, né? Básica. Ele não teve julgamento. Então a direção do Grêmio acertou com o TJD da Federação Gaúcha do Rio Grande do Sul, que não tivesse o julgamento e que desse 15 cestas básicas. Então a partir de hoje, se eu sou árbitro, eu não boto mais nada em súmula. Não vale. Porque não vale. Né? Então nós mostramos que a gente, agora vou trazer para o lado da política, a gente viu gente indo às ruas querendo honestidade, fora corrupção, e aí não dá 2 dias, 3 dias após, né, todo esse movimento de uma nação que se diz indignada por tudo que acontece de errado, aí o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva simplesmente aceita o cara chamar o outro de ladrão, né, de mal intencionado e ficar por isso mesmo, nada acontece. Então eu acho que mostra o porquê o futebol está no estado que está. Por isso o 7-1, que ele foi um dos culpados.
né? E infelizmente vamos de novo ter que ir levando com a barriga. E aí eu vejo uma seleção sub-17 jogando, que é um horror. A sub-20 é tenebrosa. Está complicado. Olha, e aí nós vamos ter que esperar por quem? A sorte que nós temos ainda o Oscar com 20 e poucos anos, o Neymar com 20 e poucos, a zaga que o é Neymar, boa. A zaga que já tem 26 anos, O Jefferson, mas dá para mais um ano, tem o Jefferson, mas tem alguns que estão saindo, o Williams, né, o próprio Luiz Adriano, alguns jogadores ainda que ainda dá para se pensar alguma coisa, porque o resto tá triste. Bom, com relação ao esportivo, perdeu mais uma de virada. Foi o melhor jogo do esportivo lá em Vacaria, hein? Mas perdeu de virada para um garotinho ali, Menezes. Não tem melhor jogo, Queixo. Não pode. Eu já disse que o esportivo poderia, fora, não ter aquela síndrome, né? De estar na cabeça que vai fazer o gol, vai tomar. Vai fazer o gol, vai perder. Isso aí, fora, eu digo, não vai ter a pressão externa do torcedor, do campo, da direção. Não, ele vai lá, daqui a pouco faz um gol e ganha o jogo. Fez tudo que eu disse, só que foi o contrário no final. Entregou de novo, um ponto já era bom, não conseguiu segurar, perde por 2-1 e agora vai para jogar em Criciúmal contra o Tupi. Dificilmente o jogo. Outra pedreira, um campo que não existe, que até também a gente tem que dizer, que não se sabe como é que a federação deixa jogar naquele campo. Tem a Copa é com uma meia água de folha de brasilite. As gabines de imprensa. As gabines de imprensa é um puleiro. É coisa incrível. Os carros estacionam dentro do campo. Não tem como jogar lá, um campo muito ruim. E o Glória perdeu lá de virada. Perdeu justamente por isso. Não, o Glória perdeu em Panambi. Mas lá é jogo complicado para o esportivo. Muito complicado. Bom, o Bento Vôlei venceu a equipe do Brasília 3-0. Precisa de uma vitória agora contra o Brasília no sábado para se garantir na sua próxima fase nas semifinais da Liga B. Professor, aquele abraço, bom final de semana. Aquele abraço, bom final de semana a todos. Boa viagem a Criciúmal, viu? Vamos lá, né? O esportivo, vamos ver, né? Se vai fazer alguma coisa. É a cobertura total da Viva MD70. Um abraço, tchau, tchau.